Oiê, tudo bem? Então o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal. A prova do IFRN está chegando, vai ser dia 5 de dezembro. E durante esse mês de novembro a gente vai fazer uma maratona dos conteúdos que são cobrados na prova da seleção do IF. Vamos lá? Bom, então vamos lá começar a aula sobre notação científica. O objetivo da notação científica é transformar um número difícil de manusear em um número fácil de manusear. E como é a escrita da notação científica? Vai ser sempre um número. Aí ele resolveu pifar bem na hora. Vai ser sempre um número entre 1 e 9. Então, vou colocar, vai ser sempre um número entre 1 e 9, pode ser o próprio 1, pode ser o próprio 9, tá bom? Um número entre 1 e 9 multiplicado por uma potência de 10. Esse nzinho aqui em cima é o número que seria o expoente dessa potência de 10, tá bom? Então, como assim? Então, a potência de 10. E uma observação, quando o número difícil de manusear for um número maior do que 1, esse expoente ele será positivo. Quando esse número difícil de manusear for um número menor do que 1, for um número decimal 0, alguma coisa, esse expoente vai ser um número negativo. Então, vamos ver com números para entender o que isso aqui quer dizer. Vamos supor que eu tenha, exemplo 1, vamos supor que eu tenha um número 3.200.000. Se eu tiver vários números grandes como esse, vai ficar difícil fazer multiplicação, fazer divisão, fazer soma e subtração não tanto. Mas uma potência, uma raiz, ela fica um pouco mais complicada. Então, a gente quer tornar essas operações, tornar esse número 3.200.000 num número mais fácil de manusear. Então, como ele é um número muito grande, ou seja, é um número maior do que 1, ele vai estar nesse modelo aqui, de um expoente positivo. Então, a gente vai procurar dentro desse número uma maneira de que ele seja um número entre 1 e 9. Lembrando que, se a gente colocar aqui deixa eu mudar de cor. Se a gente colocar aqui uma vírgula e um zero, esse número não vai influenciar em nada, né? Então, vamos pegar essa vírgula e trocar ela, deslocar ela, até que a gente encontre um número entre 1 e 9. Então, se eu deslocar essa vírgula para cá, entre o 3 e o 2, a gente encontra um número entre 1 e 9. Então, vai ficar 3,2, é maior do que 1, menor do que 9. Então, encontramos o número 3,2. E vamos multiplicar esse número por uma potência de 10. Ou seja, a gente vai encontrar um expoente e esse expoente vai ser a quantidade de algarismos que essa vírgula foi deslocada. Então, como ela foi deslocada daqui para cá, ela foi deslocada 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Então, o expoente dessa potência vai ser 6. Vamos pegar um segundo exemplo de um número que seja pequeno agora, com um expoente negativo. Então, vamos supor que eu tenho um número 0,00000008. Se eu for multiplicar esse número, vai me dar um pouco de trabalho. Se eu for dividir esse número, nem se fala. Então, vamos tentar transformar esse número numa maneira mais fácil de escrevê-lo. Então, a vírgula vai ser deslocada até que a gente encontre um número entre 1 e 9 aqui. Então, se eu deslocar a vírgula para cá, se eu trouxer essa vírgula para cá, o número que eu vou encontrar é o número 8. Realmente é um número entre 1 e 9. E eu vou multiplicar esse número por uma potência de 10 com expoente negativo. Por que expoente negativo? Porque esse número 0,000008 é um número menor do que 1, é um número decimal em que a parte inteira é 0. Então, o expoente ele vai ser negativo. E quantos algarismos essa vírgula foi deslocada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, o expoente vai ser 7. Então, isso é a notação científica. Ela tem um nome estranho, dá medo,
mas não é nada mais do que deslocar a vírgula para lá e para cá e contar quantos algarismos essa vírgula foi deslocada. Lembrando dos sinais dos expoentes. Então, se o número for um número maior do que 1, o expoente vai ser positivo. Se esse número for um número menor do que 1, ou seja, um número decimal em que a parte inteira é zero, esse expoente vai ser negativo. Então, vamos ver um exemplo de soma, multiplicação e divisão. Quando eu falo soma, é entre soma e subtração, tá bom? Então, vamos, por exemplo, efetuar a soma. 5,2 vezes 10 elevado a 5, mais 3,1 vezes 10 elevado a 5. Como que a gente vai efetuar essa soma? Para começar, as potências de 10 são iguais, né? 10 elevado a 5, 10 elevado a 5. Então, a gente vai somar os números decimais. Então, a gente vai fazer 5,2 mais 3,1, que vai dar 8,3, multiplicado pela potência de 10. E é só repetir essa potência de 10, tá bom? Se fosse uma subtração, mesmo raciocínio, a gente vai subtrair os números decimais e repetir a potência de 10. Então, a gente vai fazer 5,2 menos 3,1, que vai dar 2,1. E repetir a potência de 10, ok? No caso de uma multiplicação, então, a gente vai multiplicar, vou colocar aqui um exemplo antes, né? Então, a gente vai multiplicar os números. Então, tenho aqui essa multiplicação, por exemplo. Então, eu vou multiplicar os números decimais. Vou multiplicar o 5,2 vezes o 3,1, que vai dar 16,12. E o que eu vou fazer com a potência de 10? Repetir? Não. Eu vou somar os expoentes. Então, esse expoente é 5, esse expoente é 5. Então, eu vou somar os expoentes. 10 elevado a 10. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser 16,12 vezes 10 elevado a 10. Vamos ver agora um exemplo da divisão. Vamos supor que eu tenha 4,8 vezes 10 elevado a 7, dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 4. Então, eu vou dividir os números decimais. 4,8 dividido por 1,2 dá 4. E multiplicar pela potência de 10. A gente está falando de notação científica, né? Só que no caso da divisão, a gente não vai somar os expoentes, a gente vai subtrair os expoentes. 7 menos 4, 3. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a 3. Mas, professora, aí no caso de ser um expoente negativo, então, vou repetir aqui 4,2 vezes 10 elevado a 7, dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 4. Menos 4, para ser um expoente negativo, né? Então, a gente vai efetuar a divisão entre os números decimais, que vai dar 4, e eu vou subtrair os expoentes, né? Então, vai ficar, ó, 7 menos 4, porque esse expoente já é negativo. Quando a gente tem dois sinais, a gente bota um parênteses para separar, né? E aí vai ficar, ó, 4 vezes 10 elevado a. Menos com menos, mais. Então, no fim das contas, a gente vai fazer 7 mais 4, 11, tá bom? Então, não esqueçam do joguinho de sinal que tem quando um dos expoentes já for negativo, tá certo? E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e caso ainda tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu venho correndo ajudar vocês, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo.